Olá a todos, eu estou aqui no Scientific Exchange Program em Bogotá, participando com as terapias de TAV, coronária de inervação renal. E nessa oportunidade eu estou com uma das pessoas referentes na cardiologia intervencionista da América Latina, o Dr. Gui Prado. Gui, seja bem-vindo, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Alejandro, é um prazer estar aqui. Queria parabenizar toda a Medtronic, você especialmente pela formatação deste evento científico que está excepcional. Parabéns. Muito obrigado. Fico feliz que você tenha gostado e também da sua participação ativa nesse evento que é fundamental. Gui, eu queria começar te perguntando em relação com uma terapia na qual você teve envolvimento desde sua fase de treinamento, denervação renal. A gente está observando que cada vez mais diretrizes internacionais, recentemente a diretriz da Sociedade Americana de Coração e da American College of Cardiology reconhece a indicação e suporta o uso de denervação renal nesse paciente com hipertensão resistente não controlada. Qual que é a sua perspectiva em relação com essa terapia na América Latina? Obrigado pela pergunta, Alejandro. Excelente pergunta. Eu acho que a tendência na América Latina é o que vem acontecendo na Europa e agora nos Estados Unidos, mais recentemente, com a aprovação do FDA ali em 2023. É expandir a indicação, já que as evidências científicas vêm acumulando bastante, estudos randomizados, registros globais mostrando a segurança do procedimento e a sua efetividade. Então, eu tenho a impressão que essa é uma terapia que está expandindo de forma muito interessante na América Latina, mas é fundamental nós criarmos ali, talvez, programas de desenvolvimento, tanto do ponto de vista educacional, como do ponto de vista técnico para a execução do procedimento na América Latina. Precisamente eu queria te falar da parte técnica. Certo. Porque a denervação é um procedimento que muda um pouquinho o jeito do hemodinamicista na sala. Uhum. A gente está acostumado a tratar pacientes na urgência, paciente com dor, paciente que está com um risco aumentado de morte e de complicações, mas a denervação renal é um procedimento ambulatorial que tem um foco diferente. Você pode compartilhar um pouquinho mais como que você percebe esse procedimento e quais são, de repente, os desafios ou as dificuldades técnicas? Perfeito. Alejandro, este é um procedimento, ele já foi tentado no passado em outras indicações além da hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, pacientes ali com tempestade elétrica, mas que foram assim, resultados anedóticos e não há uma indicação formal para essa terapia. Então, no cenário ali agudo, vamos chamar assim, hoje nós não fazemos. Então, realmente, o que você comentou é o cenário eletivo, paciente com hipertensão resistente, então o comum é aquele paciente tomando 3 classes de medicações, com hipertensão não controlada, a gente já descartou toda a causa da hipertensão secundária, e esse paciente vai ali para um procedimento eletivo, muito tranquilo, procedimento marcado, agendado, e do ponto de vista técnico ali, a gente vê muito assim, os hemodinamicistas às vezes falam que é um procedimento simples de ser realizado, Simples é uma palavra, talvez assim, que não seja mais ideal. Ele é um procedimento que ele exige, como qualquer procedimento em cardiologia intervencionista, uma curva de aprendizado. Mas eu diria que a curva de aprendizado para a denervação renal, ela não é uma curva de aprendizado assim, demorada. Uhum. Ela é um procedimento ali que, quando você começa a fazer, existe ali, obviamente, casos um pouco mais desafiadores, dependendo da anatomia do paciente, mas é muito importante esse treinamento para a gente ter a efetividade do procedimento, que foi algo que no passado, talvez algum resultado dos estudos prévios, talvez tenha sido negativo. Mas hoje, com o desenvolvimento do novo catéter, que já não é mais tão novo, o Spiral, com 4 eletrodos, emissores de energia, isso realmente talvez tenha facilitado bastante também a efetividade do procedimento. Então, sim, é um procedimento ali tranquilo, ele é um procedimento ali que, conforme o operador ele vai ali melhorando ali a sua
a sua parte técnica, você tem ali diminuição da dose de radiação, procedimentos mais rápidos, diminuição do volume de contraste. Hoje, para você fazer uma denervação, aplicando ali cerca de 60 terapias ali, você vai ter ali, talvez, ali um procedimento de 1h30, 2 horas, ou menos, um volume de contraste, talvez, ali de 70, 100 ml, né? Então, realmente, é um procedimento ali que não é simples, mas é um procedimento que a curva de aprendizado é muito tranquila de ser realizado. E quais são as principais dificuldades que você consegue no procedimento ou complicações? Porque a evidência clínica fala que é um procedimento realmente muito seguro. Sim. E que a taxa de complicação maior, as taxas de complicações graves, é bastante baixa. O que você pode falar sobre isso? Isso é um dado muito importante, porque todos os estudos randomizados, registros, mostram a grande segurança do procedimento. Vou dar um exemplo. Em 2023, eu fiz uma apresentação no EuroPCR do registro da Universidade de Verona, liderado pelo professor Ribicchini. Então, esse registro de 11 anos de segmento, de 2002 a 2023, o que nós mostramos ali? 107 pacientes tratados com a denervação renal, mais de 90% dos pacientes com já o catéter com Symplicity, e mostrou que não teve complicação ao final de 30 dias, pelos critérios de BARC, né, de complicações maiores, e também como AVC, infarto e mortalidade, 0. Então, isso mostra realmente a grande segurança deste procedimento. E eu acho que um ponto bem importante também, agora que você falava de efetividade, tem a ver com a seleção apropriada do paciente. Quando a gente seleciona apropriadamente, a chance de ter uma redução importante que repercute no risco cardiovascular também vai ser bem importante. Então, o que você considera em relação com a seleção do paciente hoje em dia? Alejandro, isso é muito importante, tá? Então, as indicações precisas ali da denervação renal, pacientes de hipertensão refratária ou resistente, tomando 3 classes de medicações, mas as diretrizes já incorporam também aqueles pacientes com alto risco cardiovascular, né, que eventualmente estão com uma pressão não controlada, às vezes com menos de 3 classes de medicações, mas têm efeitos colaterais ali indesejáveis, ou são pacientes que são menos aderentes, talvez. E aí seria ali, talvez ali também, uma indicação para a gente fazer a denervação renal neste perfil de paciente. Por exemplo, né, é claro que é uma situação que não foi contemplada pelos estudos científicos, né, pelos estudos randomizados, que são pacientes com disfunção renal. E a denervação mostra em todos esses registros a grande segurança e também efetividade nesta população que não foi avaliada pelos trials, né? Então, pacientes ali que têm ali, o que os trials avaliaram? Então, esses critérios de inclusão de hipertensão resistente, mais pacientes que tinham a GFR ali acima de 40 ou 45, né, ml minutos de filtração glomerular. Né? O que a gente vê na prática? Que pacientes que também têm níveis abaixo, né, algum grau de disfunção renal, também se beneficiam ali do tratamento da denervação renal. Eu acho que isso é um ponto que deve ser incluído para os futuros trabalhos randomizados, porque eu acho que isso é uma perspectiva muito importante, né? A gente acumular cada vez mais dados científicos da denervação, mostrando ali o que nós estamos vendo de efetividade, mas talvez começar a ampliar para esses nichos ali que não foram contemplados nesses primeiros estudos randomizados. É bem importante isso que você está falando, Gui, porque o fato de que as diretrizes considerem paciente com taxa de filtração glomerular por cima de 40, não quer dizer que por baixo de 40 esteja contraindicado. Perfeito. Porque para a gente contraindicar, precisa ter um estudo que demonstre o prejuízo para o paciente quando a gente faz a intervenção. E a gente não tem isso. O que você falou é totalmente certo. Os estudos clínicos controlados não incluíram pacientes com essa taxa de filtração por baixo de 40, mas tem bastante evidência no mundo real que favorece o uso e que parece que pode ser replicado nessa população. Sim, hoje, inclusive, né, na apresentação mais cedo sobre denervação renal, excelente mesa ali, foi demonstrado isso, né, avaliação sobre utilização, inclusive, né, em pacientes que têm algum grau de disfunção renal. Nesse registro, por exemplo, que eu citei previamente, né, com 11 anos ali de evolução,
cerca ali de 40% dos pacientes tinham algum grau de disfunção renal ali menor do que 45 ml/minuto de GFR. E realmente, quando você faz uma avaliação especificamente desses pacientes, eles também mostraram ali a segurança evidenciada com os pacientes que tinham função renal preservada, vamos chamar assim, mas também mostrou uma excelente efetividade no controle, na redução, né, da hipertensão arterial, tanto na visita de consultório como também no mapa em 24 horas. Então, sim, eu acho que é eu não digo uma indicação, mas a gente não pode, né, eu acredito, contraindicar um procedimento simplesmente porque o paciente tem uma disfunção renal, o que é muito comum nesses pacientes com hipertensão resistente. Não controlado. Né? Totalmente. Não, concordo plenamente. Eu acho que é um ponto bem importante deixar bem esclarecido. Eu queria se fazer uma pergunta em relação com a incorporação da terapia na América Latina. Você teve a oportunidade de se formar no centro com o Dr. Ribikini. Lá eles têm um programa de hipertensão bem estabelecido. Sim. E já tem uma rota do paciente que está também bem estabelecida e que favorece essa dinâmica de remisão do paciente para o procedimento. O que está faltando aqui na América Latina? Você está em São Paulo, conhece o Brasil, mas eu acho que a gente pode extrapolar isso para o resto dos países. Sim. Qual que é a sua perspectiva em relação com a comparação das duas estratégias? Eu tenho a impressão, Alejandro, que é fundamental, né, a denervação renal, né, ela cair mais no radar, vamos chamar assim, de todos os clínicos, não apenas do cardiologista intervencionista ou do cardiologista clínico. Então, né, foi demonstrado hoje de manhã na sessão a importância deste time da hipertensão, né, por exemplo, com nefrologistas ali, que são médicos ali, que estão ali no dia a dia vendo esses pacientes que têm ali hipertensão resistente ou que são avaliados ali para eventualmente hipertensão secundária. Então, são ali clínicos que estão efetivamente em contato com os pacientes. E muitas vezes, né, talvez ali por as evidências ali foram mais ali, né, ali no cenário europeu, né, agora no cenário americano, isso está sendo transportado para cá. Então, acho que é importante a gente montar times de hipertensão. As diretrizes dizem isso, que os centros que devem ali majoritariamente fazer a denervação seriam os centros ali que têm um volume maior. Então, acho que é muito interessante a gente aqui na América Latina montarmos esses times de hipertensão, né, e fazermos ali divulgações, treinamentos em médicos não cardiologistas, né? Então, por exemplo, endocrinologistas, nefrologistas, para a gente conseguir cada vez mais que a denervação seja ali uma terapia muito difundida, né, na América Latina, e a gente sabe que isso vai ter efeito direto no tratamento e benefício dos pacientes, né? Concordo 100%. Eu acho que é bem importante a gente tomar em consideração que essa é uma terapia feita por intervencionistas, mas indicada por clínicos. Perfeito. E que o hipertenso é manejado no consultório com clínicos. A denervação renal não vem para concorrer com a terapia farmacológica ou com as mudanças de estilo de vida. Acho que é uma forma de complementar para oferecer o melhor para o paciente, né? É isso aí, Alejandro. Ela é uma terapia adjuvante ao tratamento farmacológico e não farmacológico, com mudança de estilo de vida. Então, ela não vem para substituir o que já é feito, que é fundamental, utilizar ali as medicações, aderência ao tratamento. Por outro lado, tem a questão do efeito colateral. Sim. Né? Isso é algo realmente que às vezes, né, inviabiliza, né, o paciente a tomar as medicações. E como o professor Ribikini falou hoje durante a apresentação dele, a denervação é segura, efetiva e não há nenhum efeito colateral. Então, por que não fazer nesses pacientes que já tomam ali uma série de medicações como um tratamento adjuvante, e é uma terapia que vai ser para sempre, a longo prazo, né? Então, acho que isso é uma situação que a gente deve levar muito em consideração. Um outro ponto é que quando nós fazemos a denervação renal, nós temos ali, né, quedas dos níveis expressóricos sustentados em 24 horas. O que a gente sabe que com as medicações, né, esse efeito não é tão sustentado em 24 horas. Não tem sido demonstrado. Né? Então isso é mais um benefício que a denervação renal ela pode trazer ali de um benefício prolongado, duradouro.
nos anos para frente, mas também no controle da hipertensão arterial em 24 horas. Fantástico, Gui. Acho que a gente tocou todos os pontos importantes da denervação renal e acho que você fez um resumo muito completo de todos os aspectos que a gente precisa considerar na hora de incorporar essa terapia dentro das estratégias terapêuticas para os pacientes hipertensos. Eu queria finalizar te perguntando uma mensagem que você gostaria de compartilhar para esses médicos e aqueles centros que estão começando a considerar, que estão começando a incorporar a denervação renal dentro do portfólio do hospital. Olha, procedimento seguro, né, efetivo, né, que irá beneficiar, sem dúvida, uma série de pacientes, né, uma gama de pacientes que hoje, infelizmente, ainda não estão ali mapeados no radar, às vezes, de grandes instituições. Né? Por quê? Porque é um procedimento que ainda não tem essa difusão ainda na América Latina, como já tem na Europa e mais recentemente nos Estados Unidos. Então, para o colega que eu acho que está iniciando, né, ali a sua fase, ali, a sua carreira na cardiologia intervencionista, é uma dica valiosa. É um procedimento que é muito seguro, efetivo, que a curva de aprendizado ela não é alta. Existe ali tips and tricks, obviamente, do procedimento, mas que ela é muito contornável e assim, é um procedimento que realmente, quando a gente vê ali o benefício do paciente ali, depois de meses do tratamento, com, né, a redução ali do número de, por exemplo, de comprimidos que o paciente toma por dia, uma melhora da qualidade de vida, isso é algo muito gratificante para o médico também, quando ele está ali em contato com o paciente. Então, as notícias ali são muito boas. Eu acho que é algo que todo cardiologista intervencionista hoje precisa ter ali como informação, que é uma terapia que chegou e que ela será desenvolvida nos próximos anos, principalmente aqui na América Latina. E que tem efeito sustentado no tempo e que adicionalmente oferece mais benefícios além da redução da pressão arterial, como qualidade de vida, a redução de crise hipertensiva e comparecimento no pronto-socorro. Então, acho que é uma terapia que tem muitos aspectos bem interessantes e que definitivamente, como você fala, principalmente ressalta a segurança e a eficácia do procedimento. Perfeito. Gui, muito obrigado pela oportunidade, realmente tem sido uma conversa fantástica e eu queria te agradecer novamente por estar conosco nesse congresso, nessa participação dessa atividade científica, e a todos vocês, muito obrigado e será até uma próxima oportunidade, Gui. Alejandro, eu que agradeço, parabéns novamente pela excelente organização desse evento científico que realmente ali marcou muito, parabéns. Obrigado, até mais.